farofa incrível, esse é o nome que eu e meus consagrados lá do Flow Games chamam o Crimson Desert, jogo da Pearl Abyss anunciado em 2019, que já teve múltiplos adiamentos, surgiu como uma prequel de Black Desert e hoje em dia foi inteiramente reformulado. E depois de tantos anos e tantos adiamentos, muita gente me pergunta, o que é esse jogo? Afinal, farofa incrível vem disso, ele parece que traz tudo. Recentemente eu tive a oportunidade de jogar mais de uma hora de Black Desert, e também de conversar com um representante da Pearl Abyss que veio aqui pro Brasil. E afinal, o que é isso aqui? É um The Witcher? É um Assassin's Creed medieval com fantasia? O que esse jogo se propõe a fazer? Eu sou o Vini Munhoz e talvez você me conheça lá do Flow Games ou dos meus trabalhos prévios como Baixa Aqui Jogos, Tecmundo e Voxel. E se assim como eu e muitas outras pessoas você ainda não sabe o que esperar desse jogo, vem comigo porque ele tem um potencial dormente aí de um grande título de nova geração. Será? Begins the saga of the Grey. Galera, o que mais me chamou a atenção quando eu joguei Crimson Desert é o seguinte. Eu achei que ele ia ser meio The Witcher, sabe? Um RPG de ação, uma magia aqui, outra ali. E ele não é bem isso, tá? Ele tá, por incrível que pareça, não é mentira. Ele tá muito mais próximo de um Tekken do que um jogo de ação. Pois é, Tekken, jogo de luta. A Pearl Abyss vende esse jogo como um jogo de ação e aventura com muito foco em combo. Mas assim, muito foco em combo. O representante da Pearl Abyss que estava aqui no Brasil mostrou pra gente como a gente poderia fazer, por exemplo, um agarrão no inimigo. E tem tipo 6, 7, mais de 8 tipos de agarrões diferentes num inimigo só. Agarrão com ele deitado, agarrão colocando analógico pra frente, agarrão neutro, agarrão pulando, agarrão do que você imaginar existe. E você pode formar esses combos e realizar aquelas cenas super bem produzidas de um jogo de ação. Então ele estaria, tradicionalmente mais próximo de um Devil May Cry ou de um Bayonetta. Mas na prática, ele é bem mais completo e complexo do que você imagina. Então pra gente que jogou ali na hora, é um pouco esquisito. Imagina que você nunca jogou um Devil May Cry, nunca jogou Bayonetta e de repente te largam na fase 12 de um jogo desse. Você não sabe os combos. Então muita gente reclamou até agora em previews, em demos de eventos como Summer Game Fest, Gamescom do ano passado, de que ele é um jogo muito complexo e muito difícil. E por mais que a dificuldade faça parte do DNA dele, ele não é um Souls-like, não é esse tipo de intuito, ele só é complexo de aprender. Mas, testando a demo, a gente testou um pouquinho do prólogo, que é uma parte de história, e também tinham 4 bosses diferentes pra gente testar. Eu testei 2, um que é um inimigo mais convencional, né, um chefão grande com um machadão, e também um boss que ele era tipo um caranguejo gigante, e aí o jogo já se assemelha mais a um Shadow of the Colossus, que é quase um puzzle vivo. E de fato, ele é bem complexo, tá? Bem complexo. Você tem lá o seu botão protocolar de ataque pesado, ataque leve, mas a combinação disso é muito grande, tem muita opção pra fazer. Por exemplo, você pode imbuir a sua espada de fogo, e conforme você vai atacando, o cenário vai pegando fogo e coisas inflamáveis causam dano nos inimigos. Eu achei isso bem complexo, bem interessante, mas numa previewzinha de 1 hora ali foi um pouco difícil de tirar grandes conclusões. Até porque o que eu joguei pra valer, que eu realmente coloquei a mão no controle e joguei, eram mais lutas contra chefões, certo? Mas ele tem bastante coisa interessante, você pode voar com o seu personagem, você cai já dando um golpe. O R3 era um golpe que você usava sua mão direita, então tem esse lance de cada analógico servir como uma ação da sua mão, uma da direita, outra da esquerda. E aí tem um equipamento que você se pendura como se fosse o Homem-Aranha, assim, você pega impulso e tem que cair batendo. Ele traz muitas camadas de complexidade no combate. O combate parece que vai ser o grande foco desse jogo. Mas não é só isso, porque esse jogo, na verdade, ele não é um boss rush, né? Ou sequências de chefões um atrás do outro. Não é bem isso com um cenáriozinho pequeno. Na verdade, pelo contrário, ele é um grande mundo aberto. E coloca grande nisso, tá? Essas informações ainda estão para ser validadas oficialmente. Mas o que a gente sabia previamente é que ele vai ter 422 km² de mapa. Colocando isso em perspectiva, é The Witcher 3 combinado com Assassin's Creed Odyssey. Que Assassin's Creed Odyssey já é gigantesco, gigantesco a ponto da gente questionar se precisa de um mundo aberto tão grande como esse. Então, fica a dúvida, como eu tive, tenho ainda, tá? Essas perguntas não foram esclarecidas pra mim, não totalmente ao menos, do que é esse jogo no final das contas. E a parte boa é que esse representante da Pearl Abyss que estava aqui mostrou pra gente uma demo mais orgânica, né? Ele pegou uma missão ali já com
Ele não pode estimar ou falar concretamente sobre isso, mas era mais ou menos, coloca aí 15 horas de jogo. E envolvia você estar num acampamento, de você se preparar para uma batalha, ir atrás de um amigo seu que foi capturado e invadir um castelo. E você tinha múltiplas formas de entrar nesse castelo, seja voando, seja andando a cavalo e destruindo todo mundo pela frente, indo sozinho, um exército de um homem só, como a gente diria, né? Não é um Musou também, não é um Dynasty Wars, nem nada do tipo, mas você tem essa opção de sair trucidando tudo que você vê pela frente. Mas o interessante que ele mostrou pra gente é que você pode, por exemplo, conversar com outro NPC que vai te dar uma flecha de artilharia. E você joga essa flecha, tipo um sinal, um flare, né? Um sinal de fumaça, e chove flecha explosiva ali. E ele fez o teste mostrando, jogando 5, 6 flechas disso aí. Eu não sei se tem algum cooldown, como é que vai funcionar no jogo final. E chove fogo do céu, e é muito legal de assistir, muito legal de ver. Eles usam muito a palavra diversão. Eles querem que os jogadores se divirtam muito enquanto estão jogando esse jogo. E com essa quantidade de coisas pra fazer em combate, parece que vai ser um ponto muito forte mesmo. Aí outras coisas que ele mostrou pra gente, por exemplo, você pode se preparar antes e falar com um outro NPC que tem um canhão. E esse canhão, conforme você mira em torres de vigia, essas torres são destruídas. Mas o mais interessante, que mais me chamou a atenção enquanto ele fazia isso, é que dependendo de onde você mira a bala de canhão, seja na base, seja na casinha, né, na guarita que tá ali em cima dessa torre, ela é quebrada de uma forma diferente. Então parece que a física vai ter um componente muito importante na jogabilidade do Crimson Desert. Me chamou bastante atenção. Eu sei que não é nada novo. A gente já viu, sei lá, Battlefield 3, Battlefield 4, né, na 360 ainda, fazendo esse tipo de coisa. A gente já viu Red Faction, né, outros jogos que usam esse tipo de coisa, de física, de destruição. E eu também não sei em que escopo isso vai ser aplicado no mundo aberto. Mas é muito raro da gente ver hoje em dia esse tipo de coisa. Então me chamou a atenção como que eles estão trabalhando nos detalhezinhos que talvez você não notasse, sabe? Do quanto a física faz parte desse mundo. Eu falei da espada, que você pode colocar fogo e queima tudo ao seu redor. Você pode colocar gelo, por exemplo, e atirar uma flecha de gelo no lago e criar uma plataforma de gelo. Você pode usar uma flecha de raio e o terreno tá úmido, e aí vai eletrocutar todo mundo que tá em volta. Você pode congelar inimigos, obviamente, mas um monte de combinação desse tipo. Então me chamou bastante atenção, além de algumas outras coisas, como tinha um tanque de guerra, literalmente um tanque de guerra medieval, que ele era protegido por todos os lados dele, e você tinha, sei lá, duas ou três formas de pular e subir em cima dele, e dali você bombardear ele de magia e destruir o tanque. Então, esses componentes de mundo aberto parecem muito ambiciosos. Ele também mostrou pra gente como a água se comporta nesse jogo, e a água não é só aquela coisa meio fachada de água, ela tem realmente simulação de água. Se você coloca um objeto na frente de um rio, por exemplo, a água vai bater nele e se espalhar para os lados. Ou como, por exemplo, você andar na água e molhar até os joelhos, e você for congelado, a sua capa e as suas calças até o joelho vão ser congelados, mas não o seu corpo inteiro. Talvez reduzindo mobilidade, não sei, esses detalhes a gente não teve acesso ainda. Então essa combinação de coisas me chamou a atenção de como esse projeto está sendo ambicioso. A Pearl Abyss é uma desenvolvedora coreana que já fez Black Desert, que é um jogo muito famoso hoje em dia. Tá fazendo aquele Dokkaev também, que parece um tipo de Pokémon. E esse Crimson Desert já tá em produção há quase 6 anos, pelo menos já fazem quase 6 anos desde o anúncio dele. E como eu disse anteriormente, ele nasceu como um jogo que seria prequel de Black Desert, tá o nome, né? Crimson Desert. Mas esse conceito foi abandonado e ele é um jogo standalone hoje, você pode jogar sem saber nada do MMO da Pearl Abyss. E ele foi adiado múltiplas vezes, ele tava pra 2022, foi pra 23, depois ficou sem data, voltou a ganhar muitos trailers, demos em eventos, e ainda assim a gente tá com muita dúvida sobre o que exatamente é esse jogo. A gente sabe o que ele não é, a Pearl Abyss já avisou que esse jogo não é um RPG, você não tem atributos, você não tem, sabe, status de força, magia, esse tipo de coisa. Você tem itens, você tem armas diferentes, claro, mas eles não estão focando no lado RPG. Então, ao meu ver, ele parece ser um jogo de ação e aventura muito ambicioso. Essa palavra, acho que ambicioso é a palavra. De trazer muitos efeitos de física e como você pode voar e explorar. A gente já sabe que vai ter minigames aos montes, sidequests e esse tipo de coisa, além do mundo aberto gigantesco. Gigantesco. O representante da Pearl Abyss mostrou pra gente, o mapa estava fechado, até por conta de spoilers e coisas do tipo, de que a ilha na qual ele estava indo fazer essa missão já era enorme, e ela é tipo um pontinho no mapa, é muito grande mesmo, tá galera, muito grande. O que leva à preocupação do que vai ter nesse mundo para valer a pena ser algo tão gigantesco, né? Então vamos ver mais pra frente como que isso vai funcionar. Mas ele me chamou a atenção, tá? Esse jogo, eu já tava acompanhando ele há um tempo. Se vocês verem os trailers, ou o que tá passando aqui na tela, vocês vão ver que ele tem muitas ideias interessantes em combinação. Por isso que a gente até chama lá, brincando Flow Games, de farofa incrível. E a dúvida é se essas ideias
vão se concatenar e criar uma experiência legal. Eu não sei, mas de qualquer forma, ver isso rodando, principalmente num jogo que teve tantos adiamentos, que foi reformulado ao longo desse tempo, e a gente sabe como está a indústria hoje em dia, né? Muitos jogos começam com esse tipo de ambição, caem por terra, chegam meio cru, chegam com problemas de otimização, a gente sabe como é. Mas ver ele rodando, tanto por eu jogar, quanto de eu ver o representante da Pearl Abyss jogar, esse jogo é real e funciona exatamente como eles estão pintando pra galera. Eu sei que ainda tem muitas dúvidas, eu mesmo estou com essas dúvidas ainda, mas eu acho que Crimson Desert pode ser um jogo pra gente ficar de olho no futuro, viu? Poucos jogos dessa geração, essa tal geração amaldiçoada, que poucos jogos realmente exploraram esse aumento de potência que não tenha sido apenas resolução, apenas performance, e trouxeram algumas mecânicas interessantes, muitas coisas interessantes, não só mecânicas, mas sistemas, muitas, né, em quantidade eu digo, e que funcionam, né, entrelados entre si e funcionam bem. Crimson Desert, esse jogo? Não sei, tá? Sendo bem honesto, eu não sei, mas ele pode ser. Do que eu vi rodando e do que eles estão prometendo, né, dos poucos conteúdos que a gente tem por aí, ele parece ser um jogo realmente muito ambicioso. Tô bem empolgado por ele. Ele por enquanto, não sabemos, está previsto ainda para 2025 para PC e consoles. E só para ressaltar, a build que eu testei foi num PC, tá? Em um PC parrudo, Ryzen 9 7900X e uma RTX 4080 Super, ou seja, não era um PC qualquer, mas ele estava rodando muito bem. Não sei qual resolução, eles não abriram esse dado. Diz o representante que era 4K, mas eu não sei se era 4K, tá? Mas estava acima de 60 frames. E até me chamou a atenção porque ele falou que esses 4K e 60 frames, se era 4K ou não sei, estavam sendo atingidos sem DLSS, sem FSR, sem qualquer tipo de upscaler de imagem e sem geração de quadros. O que ele me passa quando ele fala algo desse tipo? De que é um jogo que está sendo bem otimizado, correto? Então, se preparem, pode ser um jogo muito interessante. Como eu disse, ele ainda está marcado para 2025, mas sem data, tá? A gente viu há pouco tempo que vazou uma possível data dele para o dia 2 de novembro, mas claramente ele não tá concluído. E vou te falar que ele tá no meu radar, tá? E depois de ver ele rodando, ver ele, né, sentir na mão como isso tá funcionando, ele me chamou bastante atenção. Ele pode ser um daqueles jogos que a gente esperou a geração inteira e não teve. Algo que as desenvolvedoras, né, asiáticas no geral, coreanas, chinesas, japonesas, têm feito nessa geração. A gente viu Black Myth Wukong, vamos ver agora Phantom Blade Zero, que tá pra lançar no que vem. Tem muito projeto asiático que tá mostrando o que veio, né? Os caras saíram de jogos mobile e estão apostando forte no AAA. E esse parece ser um jogo AAA, bem AAA, sabe? Gigantesco, mapa aberto enorme, muitas atividades, quests, minigames aos montes. Mas essas coisas que eu comentei, como a parte da física, a exploração, como a água se comporta, enfim, a destruição. Eu ainda quero saber como isso vai funcionar. Por exemplo, eu posso, talvez, botar fogo numa porta e quebrar a porta de um castelo que eu não consigo entrar? É uma forma de entrar num castelo? Eu quero ver essas mecânicas funcionando muito bem no game design, sabe? Na sua gameplay orgânica. Ou se elas vão ser só perfumaria ali pro combate, não só perfumaria, né? Mas opções pro combate, ou se elas realmente vão se integrar à exploração. E se isso acontecer, eu acho que a gente pode ter um jogão em mãos ainda nesse ano. Será? Vamos ver. For those who have survived, and for those who will live on, this is our mission. Crimson Desert está marcado para chegar ainda em 2025, estamos esperando a data para PC, PS5 e Xbox Series. Eu sou o Vini Munhoz, se você gostou desse vídeo, eu estou estreando o canal aqui, queria trazer algo diferente, essa semana foi uma semana de muitos testes, e seu like e sua inscrição me ajudaria muito, eu ficaria muito grato. É isso, boa jogatina e valeu!